Trouxeram então a ele um endemoniado cego e mudo. E Jesus, tocando-o, o curou e passou então a ver e a falar. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22, traz a passagem do Cristo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez é com muita alegria que venho até aqui para que possamos estudar juntos o Evangelho do Cristo, para que possamos relembrar em nosso pensamento as passagens de Jesus e para que, através das instruções enviadas pelos Espíritos amigos, possamos receber a instrução necessária para poder colocar em prática todos os ensinamentos do Mestre e sermos pessoas melhores à medida que vamos aplicando os ensinamentos recebidos através de Jesus, da doutrina espírita e colocando em prática no amor aos outros, aqueles que nos cercam e espalhando para o mundo todo essa energia do bem e da paz. O tema que vamos trabalhar essa noite foi proposto pela direção da casa, que faz parte de um curso que é feito pela editora Alta de Souza, que é divulgado ali, né, através do site O Centro Espírita, e hoje a gente fala de obsessão e depressão. Porém, como se trata de um curso e que a gente está numa reunião pública, eu vou tentar trazer de uma forma mais branda, mais amorosa esse tema, que é um tema sensível, um tema que demanda um debate bastante aprofundado e de acolhimento. Eu sei que vocês já estão tratando ele em outras reuniões e eu venho para encerrar esse tema, por isso eu optei por seguir dessa forma mais acolhedora, mais simples e mais didática na vivência. Esse tema que não escolhe idade, não escolhe a fé, não escolhe a condição social. A depressão é uma doença que é verdadeira e é vivida por tantas pessoas, sobretudo nos dias atuais, que são dias um pouco mais complexos de se viver. E é um tema que muitas vezes é vivido em silêncio pelas pessoas. E é por isso que falar de depressão e obsessão é preciso entender primeiro que a depressão não é uma fraqueza moral, que ela não é falta da fé, que ela não é um castigo de Deus. Também entender diretamente e claramente que a obsessão não é desculpa para todas as dificuldades que a gente tem na vida, mas que a depressão é uma dor na alma e toda dor merece respeito primeiramente e acolhimento. A doutrina espírita ela vem para nos ensinar que nós somos espíritos imortais, somos seres imortais em evolução, vivendo aqui nessa terra uma experiência temporária num corpo físico. O Livro dos Espíritos, na questão 135 do Livro dos Espíritos, ele vem dizer que esse corpo é um instrumento de trabalho para esse espírito, que esse espírito é o ser principal e que ele anima este corpo material a fim de prestar uma prova, uma expiação, seja para os erros que cometemos no passado ou para necessidades de aprimoramento e evolução que temos. E a depressão, muitas das vezes, ela não nasce apenas no nosso corpo físico. Ela nasce ali no campo das emoções, das lembranças, das frustrações, da culpa que nós nos colocamos e acabamos carregando. Muitas das vezes dessa vida ou até mesmo de outras vidas, por processos muitas das vezes inconscientes. E o espírito, ele traz uma história. E o corpo sente os reflexos dessa história, tal qual talvez uma deficiência física, uma dificuldade que a gente traz nessa encarnação, mas muitas das vezes essa dificuldade pode ser no âmbito psicológico, pode ser no âmbito mental, e que a gente acaba exacerbando ela no cenário de uma depressão. Primeiro eu estou fazendo o ponto da depressão para depois trazer a obsessão e aí casar os temas, acho que é necessário. Que pode ser talvez que alguém que está nos assistindo esteja pela primeira vez vendo uma palestra espírita, seja aí na Casa Espírita, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo em Corumbaíba, ou mesmo também pelo YouTube, e possa estar se perguntando o porquê que eu sinto isso e o que eu faço para vencer isso. E a gente vai trabalhar ao longo dessa rápida fala. A depressão em si, ela não é um vitimismo, não é uma fraqueza. Ela simplesmente é do detalhe que aquele ser que está passando por aquela experiência, ele está com a alma cansada de lutar, cansada de fingir que é forte e que consegue tudo no mundo e que precisa muito se lembrar de Jesus.
e que de fato ela simplesmente pode estar ali perdendo a vontade de viver ou perdendo a esperança, que é o principal, porque o depressivo, o problema é que ele perde a esperança da vida. E é preciso, primeiramente, no acolhimento, entender que Jesus nunca culpou quem sofria. Ele nunca exigiu de quem chegasse a ele reclamando de uma dor ou de uma dificuldade qual era a explicação daquela dor. Jesus acolhia, Jesus era acolhedor. Ele mesmo disse: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E por isso, Jesus não impôs nenhuma condição para a cura, ele aliviou o sofrimento. Então é preciso, primeiramente, se você está com depressão, entender que não é um quadro irreversível. É possível se recuperar. Segundo, que precisa de força de vontade. Terceiro e principal, que você pode contar com as pessoas à sua volta. Você não precisa sofrer sozinho de um quadro de depressão, porque sozinho, e geralmente a pessoa depressiva, ela escolhe, né, um ambiente mais individual, para ela sofrer ali sozinha e não encontra talvez a saída. E outras pessoas podem ajudar. E se você convive com alguém que sofre a depressão, você pode sim auxiliar essa pessoa, e não é com tipo, acorda para a vida, reage, você precisa melhorar. Não é assim. É com acolhimento, é entender que aquele é um ser amado, filho de Deus como nós, e que precisa de carinho, proteção, bastante afeto e entendimento. Entender que isso não resolve no estalar de dedos, mas sim com acompanhamento psicológico, muitas das vezes com medicação, com bastante oração e com acolhimento. Feito isso, para que esse começo possa ser, de fato, de acolhimento, vamos entender do porquê que existe o processo obsessório e como que o processo obsessório atrapalha e pode desencadear, de fato, uma depressão. Nós somos seres espirituais. Fomos criados por Deus como espíritos. E esses espíritos, por ora, caminham sobre a terra, sejam revestidos desse corpo material, ou seja, desencarnados desse corpo material. O interessante é que nós todos somos espíritos. E como funciona o processo obsessório? O processo obsessório, simplificadamente, para você que está vendo a doutrina espírita pela primeira vez, é preciso entender que os espíritos desencarnados não deixam de ser pessoas. Nós aqui na Terra estamos encarnados, mas somos espíritos. E quando desencarnamos, quando deixamos o corpo material, o consolo da doutrina espírita é tanto que ele nos mostra que existe vida depois da vida. Que o que a gente sofre aqui, as coisas que a gente passa aqui, são reflexos naturais de tudo que fizemos, seja nessa ou em outra existência, onde estamos aqui agora nos recuperando dos nossos erros, expiando o mal que cometemos, a fim de trazer justiça e equilíbrio à existência. Porque nós temos um Deus que é dito no livro dos Espíritos, bem no comecinho, que é soberanamente justo e bom. E acreditar num Deus justo e bom é entender que a criancinha que nasce com uma dificuldade, a pessoa que vem na pobreza, a pessoa que tem alguma deficiência, seja ela física ou mental, que porta alguma necessidade especial, ela tem justiça. Porque se eu acreditar apenas nessa vida, eu vou acreditar que Deus foi muito justo comigo, que me permitiu ter todos os movimentos, ter a consciência e estar de forma física plena, e não a outras pessoas. Isso não é um Deus justo. É justamente a fé na vida futura, a existência pretérita de nossas vidas que traz justiça para esse ponto. E aí eu preciso frisar que se existem espíritos, esses espíritos se comunicam. Posto. Eu estou me comunicando e eu sou um espírito, aqui eu uso do meu corpo material. Já o espírito desencarnado, ele também se comunica e ele usa da influência do pensamento, da energia. Afinal, comunicação não é o fato de sair palavras de minha boca. Se eu ficar aqui se eu não falar nada e simplesmente esboçar um sorriso, você vai entender que eu estou feliz, porque eu comuniquei a você que eu estou feliz. Então as palavras é um pedaço da comunicação, mas ela não se restringe a isso. E nós, por sermos seres espirituais, trazemos em nós, e isso é perceptível no nosso cérebro, o pensamento. Muitas das vezes pensamos, agimos e fazemos coisas. E esse pensamento, ele faz parte das sinapses neurais no campo material, mas ele é trazido
por uma influência espiritual do nosso próprio espírito no nosso corpo. É a energia do nosso espírito trazendo o pensamento à tona. E esse pensamento que vem à tona, ele ajuda a que a gente molde essa existência, molde as coisas à nossa volta e molde também as nossas vidas. Os espíritos que estão desencarnados, eles se comunicam conosco, seja através do pensamento, da sintonia diretamente, porque nós somos grandes antenas que irradiamos para o universo a nossa energia e recebemos do universo a energia de tudo que existe. Então, os espíritos podem se comunicar conosco a todo momento, seja através do nosso pensamento, a transmissão direta, seja através de sensação, sabe aquele arrepiaço que a gente sente, ou um calor, um perfume, um ambiente, seja de qualquer forma, uma lembrança, ou algo que acontece no dia a dia, por exemplo, uma folha que cai de uma árvore, tudo pode ser efeito da comunicação espiritual. Muitas das vezes da comunicação boa e espiritual, onde os nossos mentores e anjinhos da guarda tentam nos mostrar o caminho correto para as coisas, tentam nos influenciar para fazermos coisas melhores. Porém, nós somos grandes antenas, e para que a antena funcione, ela sintoniza. Por exemplo, a antena de rádio, ela pega a onda que está sendo gerada ali, captada pelo microfone, transfere isso para uma energia vibracional, espalha para toda uma cidade ou uma região, e a cidade, através dos seus rádios, que também tem antenas, captam essa onda vibracional, sintonizam e podem ouvir aquela música ou aquele programa que está acontecendo. Da mesma forma que eu estou aqui gravando essa palestra pelo YouTube, né, transmitindo ela pelo YouTube, e vocês estão assistindo daí. A câmera do meu telefone capta a imagem, o microfone do meu telefone capta o áudio, transfere isso em energia, dispara isso para um satélite que está flutuando sobre nós e transfere isso imediatamente para vocês que estão assistindo. Isso é transmissão. Então, o nosso corpo também funciona dessa forma, o nosso pensamento espiritual. Então, os espíritos podem, e várias vezes fazem, conversar conosco através das mais diversas formas. Como eu já disse, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que a gente imagina. Isso é uma questão que Kardec perguntou aos espíritos no Livro dos Espíritos e eles assim responderam. Então, é preciso entender que, se estamos a todo momento nos comunicando com seres espirituais, de que natureza serão esses seres espirituais? Porque, como eu disse, no momento do desencarne, nós deixamos o corpo físico aqui para ser depositado na Terra. Mas dele sai um espírito maravilhoso de luz, que é de luz sim, porque foi criado de luz por Deus, mas que nós vamos colocando ali alguns curativos, algumas casquinhas no nosso perispírito pelo mal que vamos cometendo e vamos ofuscando essa luz. Mas nós somos espíritos de luz, só estamos aí, através do nosso livre-arbítrio, muitas vezes errando e ofuscando essa luz, colocando a nossa candeia debaixo do alqueire. Então, esse ser que parte à zona espiritual, ele não deixa de ser o Jefferson. Ele não deixa de carregar o pensamento que o Jefferson carregava, as manias, as atitudes, a forma de pensar. É por isso que a gente às vezes fica acreditando que existem anjinhos e demoninhos, mas não. Todos nós fomos criados por Deus iguais. Os espíritos anjinhos que a gente conhece é porque procuraram se evoluir, procuraram amar o próximo, ser mais caridoso e estão numa condição melhor. Os espíritos demoninhos que a gente conhece, os malvadinhos, é porque estão, por seu próprio livre-arbítrio, entregues às paixões, ao ego, à vingança e à vaidade, assim como nós também estamos. Então, se aqui na Terra, durante essa pequena vida que vivemos, acumulamos amizades e inimizades, essas amizades e inimizades um dia partem da Terra, até mesmo nós vamos partir. E a gente carrega essas amizades e essas inimizades. E à medida que a gente carrega isso para uma existência futura, ou mesmo quando uma inimizade ou uma amizade parte da que a gente fica, ela não deixa de existir, ela continua existindo. É através disso que os espíritos começam a nos influenciar. As amizades, aquelas pessoas boas, as pessoas que gostam da gente, que a gente fez o bem por elas, elas vão vibrar energia positiva para nós, nos ajudando a enfrentar até mesmo os obstáculos da vida.
Mas é de se esperar também que todas aquelas pessoas que eu tinha como inimigo também tentem vibrar energia negativa sobre mim, porque nós somos desavenças. Eu não preciso esperar um espírito morrer para ele me obsediar. Da mesma forma que eu não preciso esperar eu morrer para eu ser obsessor na vida do outro. Quantas das vezes nós não obsidiamos as pessoas que estão à nossa volta encarnadas, com más vibrações, más energias, palavras ruins, atitudes ruins? Quantas das vezes que nós não obsediamos a nós mesmos com maus pensamentos que são nossos e nós temos a mania de jogar a culpa no obsessor, né? Por isso que eu quis fazer aquele primeiro ponto de que nem toda obsessão vem do obsessor, nem todo pensamento ruim vem de um obsessor. Às vezes, nós mesmos fazemos coisas erradas e vamos lá e colocamos a culpa no outro, porque é mais fácil de carregar a culpa quando ela é do outro. Mas o processo de obsessão existe. Os espíritos que não são que são inimizades, que não são nossos amigos, eles vêm num ato talvez de vingança, de ego, tentar ali dificultar a nossa vida, ou mesmo impor algumas questões no nosso pensamento que não são nossas. Porém, é preciso entender que eu só sintonizo na rádio que eu quero ouvir. Então, lá no meu radinho de casa, se eu quero escutar a rádio X, eu sintonizo na rádio X. Se eu quero escutar a música da Y porque eu gosto mais daquele estilo musical, eu sintonizo na rádio Y. E os espíritos também são assim. Se eu quero me sintonizar num campo vibracional harmônico do bem, é preciso que eu vibre bem, é preciso que eu seja caridoso, é preciso que eu ame o próximo, é preciso que eu viva num ambiente que respira e aspira o bem. Agora, se eu vivo num ambiente ruim, se eu faço mal para as pessoas, se eu sou egoísta, se eu sou vingativo, se eu sou vaidoso, se eu sou avaro, se eu não sei cuidar bem do meu dinheiro e sou escravo do dinheiro, eu vou ter para mim vibrações que são oriundas desse mesmo tipo de pensamento. Afinal, no nosso campo de amizades, aqui na Terra, os encarnados, nós não temos no nosso campo de amizade as pessoas que sintonizam com o nosso tipo de vida e pensamento? Não teria como ser diferente quando a gente fala do mundo espiritual. Essa jornada aqui na Terra, nós vamos entendê-la um dia, quando a gente chegar lá na frente na escala evolucionária, diferente do que a gente entende hoje, que a gente entende hoje aqui como vida, lá como morte, aqui como matéria, lá como espiritual. Mas quando a gente chegar lá na frente, onde os corpos etéreos vão se confundindo com os corpos materiais, onde o espírito se confunde com a matéria e já não mais necessita dessa matéria grosseira, nós vamos entender isso aqui como uma passagem, como um episódio, como algo que passou, porque na existência imortal, 80, 100, 110 anos passam voando. Mas esses espíritos que se achegam perto de nós, muitas das vezes, quando a gente vai se entregando a um processo de vício, de vaidade, de egoísmo, a gente acumula não só os nossos inimigos, mas os amigos dos nossos inimigos. Não é assim também aqui na Terra? Quantas das vezes que a gente tem um grupinho de amizade e esse grupinho se expande porque o amigo do meu amigo passou a ser meu amigo? Muitas das vezes também se expande o ciclo de inimizades porque o amigo do meu inimigo passou a ser também o meu inimigo. Então, se eu permito vibrações negativas, eu vou absorver vibrações negativas. E como que eu permito vibrações negativas? Vibrando negativamente. Mas Jefferson, quer dizer que uma pessoa que está em paz não pode ter uma depressão? Pode. A gente tem o padre Marcelo Rossi, que é um grande exemplo. Ele estava em paz, porque ele era um padre, tinha a sua carreira musical, a sua carreira como padre, é amado por multidões e passou por um processo depressivo. Por quê? Porque a gente tem os inimigos que a gente traz das vidas anteriores, não quer dizer que é o caso dele, né? É um caso nosso, mas que a gente traz das vidas anteriores, que a gente tem dívidas com eles. Já eu falo dessa questão. Mas no caso do padre Marcelo, por exemplo, quando ele viveu aquele processo depressivo e ele encontrou em Deus a saída para aquela depressão, ele foi lá e escreveu livros que vale muito a pena ler, dizendo da importância de, no momento do fundo do poço da depressão, entender que nós somos filhos de Deus e que nós somos irmãos uns dos outros e que é preciso e possível encontrar acolhimento no outro.
seja através de uma atividade, no caso dele, da atividade física, né? Tomou amor pela atividade física, seja através da caridade também que ele faz e por outras tantas formas de vencer. Então, essa doença silenciosa, ela é possível ser vencida. Aí falando da obsessão, dessa questão do que a gente traz do passado, muito cuidado quando definimos o nosso obsessor como inimigo. Ele não é nosso inimigo. Ele está nosso inimigo, mas ele não é. Porque se eu pudesse entender o porquê ele é meu inimigo, talvez eu pediria perdão para ele e não o condenaria como alguém que faz mal para mim. O ciclo de ódio, de vingança, ele sempre começa por alguma questão. Na maioria das vezes, nós é que o começamos. Se nós não o começamos, nós o permitimos. Porque pensa comigo, você está no ônibus, o ônibus está lotado, não tem espaço nem para respirar. E alguém pisa o teu pé. Essa pessoa que pisou o teu pé, ela tem duas escolhas. Se ela percebeu, é claro, porque às vezes ela nem percebeu. Mas se ela percebeu, ela tem duas escolhas. A primeira, te pedir perdão. Desculpa, pisei no teu pé. A segunda, fingir que nada aconteceu. Você que teve o pé pisado, você percebeu. É impossível não perceber quando o pé está pisado. Você também tem duas opções. A primeira, pensar que, ela me pediu. Tem duas opções para cada uma das opções dela, né? Então você tem 4 opções, mais 2 para cada uma das opções dela. Ela te pediu desculpa. A primeira, tá certo, tá tudo bem, não foi nada. Tá doendo, sua unha quebrou, o dedo vai ficar roxo, quebrou teu dedo, mas não foi nada. Tá perdoado. A segunda, ela não te pediu. A segunda dela te pedir perdão, tá? Você derramar sobre ela toda a fúria do dia que você estava vivendo, do cansaço, do estresse, de tudo que aconteceu. Mas nem precisa pedir perdão porque você pisa no pé das pessoas, você tinha que prestar mais atenção e ali soltar os cachorros, como diria. Aí vamos supor que ela não te pediu perdão, você também tem duas escolhas. A primeira, pensar assim, talvez ela não viu. Pode ser que ela não tenha visto. E tá tudo bem. Tá doente, tá difícil, quebrou minha unha, mas ela não viu. Deixa pra lá. A segunda opção é também, você não tá me vendo aqui, eu ficar mesmo no pensamento, mas que pessoa bruta, que não vê, não pede perdão e isso aí tá difícil. Olha nessas atitudes. Na atitude em que a pessoa pisou no meu pé e não pediu perdão, se ela reconheceu que pisou no meu pé e não pediu perdão, vai ficar na consciência dela assim, nossa, eu não pedi perdão para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque nós temos na nossa consciência a ideia do que é o bem e do que é o mal. Todo mundo que comete o mal sabe que o está cometendo, seja expressivamente ou seja intrinsecamente. A não ser que você esteja aqui na Terra numa condição de necessidade mental, de um mental abalado, de alguma doença que não te permite raciocinar o lógico, você sabe. Porque quem está nessa condição, por necessidade, ou por encarnação, ou por prova, ele realmente não tem como distinguir. Uma criança que vive um quadro de autismo severo, ela não sabe a diferença entre bater para o bem ou bater para o mal. Agora, nesse caso, onde os dois são conscientes que eu estou trazendo, essa pessoa, se ela pediu perdão, ela está em paz. Se ela não pediu, provavelmente ela não vai estar. Do teu lado, se você aceitou o perdão, por mais que o dedo está doendo, você vai estar em paz, porque o dedo vai parar de doer. Agora, se você soltou os cachorros sobre alguém que te pediu perdão, seu dedo vai parar de doer, mas a tua consciência vai continuar pesada. Agora, do outro ponto, que ela não pediu perdão, você aceitou aquilo como ela não percebeu, você não vai ficar remoendo aquilo, porque você falou assim, deixa pra lá, o dedo vai parar de doer. Agora, se você ficou com aquilo no teu pensamento, que pessoa mesquinha, não pede perdão, pisando no pé das pessoas, você vai ficar remoendo aquilo. E de quem que é o problema? Porque o dedo vai parar de doer. A pessoa que pisou no teu pé vai sumir num planeta e você vai ficar remoendo aquilo a vida toda. Entenda que o teu pé, como qualquer problema que possa acontecer entre duas pessoas, como qualquer problema de relacionamento. É daí que nascem os conflitos. Quando duas pessoas, duas almas, não conseguem solucionar algo pelo amor. E aí eles começam um ciclo vicioso de vingança que só vai piorando, porque o ódio vai os aprisionando nesse ciclo, ao passo que um espírito irmão passa a ser um espírito obsessor.
E aí eu não estou falando dos outros, estou falando da gente. Nós deixamos a figura do irmão e passamos a figura do obsessor com toda certeza. Porque os outros desencarnados nos obsediam nessa vida e nós desencarnados obsediamos o outro enquanto está encarnado e a gente vive nesse ciclo. E isso é problema, é preciso quebrar. E a melhor forma de quebrar isso é entender que o obsessor não é meu inimigo, ele é meu irmão e nós estamos numa relação adoecida. A obsessão espiritual, que é a influência do pensamento, ela pode partir simplesmente da influência básica, aonde o espírito projeta algumas questões no meu pensamento para que eu perceba ali alguma coisa, que eu me sinta ruim, mas eu sei que aquilo não é meu, é possível perceber a diferença do meu pensamento para o pensamento do espírito ali tentando uma influência. Eu passo por uma parte de influenciação de que eu possa chamar, ou aliás, que a doutrina espírita vai chamar como fascinação, onde o espírito começa a misturar os meus pensamentos com as influenciações que ele me manda, e eu chego numa fase de subjugação, onde os meus atos já nem são tão meus, eles já são muito mais do espírito que está me obsediando. Isso faz parte da natureza psicológica da obsessão, que eu não vou entrar a fundo aqui, porque aqui não é um curso, é uma palestra. Mas se você quer entender mais desse processo para ajudar o outro ou a si mesmo, faça um curso. Procure a Casa Espírita e fale, eu quero ter um curso de obsessão, eu quero passar por um tratamento de desobsessão que na casa tem, onde você é tratado não só através de passes magnéticos, mas também de instrução, de uma conversa amiga, de um atendimento fraterno, e você precisa tratar também a tua casa, livrando ela das más energias, da má vibração, do ódio, da vingança, da inveja, da vaidade, purificar o ambiente, seja da minha casa, do meu trabalho, do centro espírita, da minha vida, de coisas que possam trazer para mim o holoforte do mal. Só que não é porque eu estou vivendo, quero voltar no caso do Padre Marcelo, que eu estou vivendo na graça, na religião, estou ajudando o próximo, estou sendo caridoso, que eu estou livre da influenciação espiritual, porque como eu disse, eu trago do passado alguns karmas aí para resolver, algumas dificuldades para solucionar, e esses espíritos que são meus desafetos, eles não querem eles não querem que eu melhore, porque se eu melhorar, eu posso ficar blindado deles por um tempo, posso querer que eles melhorem também. O que a gente mais escuta no tratamento de desobsessão espiritual na corrente mediúnica é o espírito obsessor dizendo, você não sabe o que ele me fez. E aí na hora que a gente começa o tratamento e vai dialogando com aquele espírito nos bastidores da obsessão, aquele espírito passa a entender que aquele ciclo é tão vicioso que eu não sei o que ele fez, mas o próprio Espírito não sabe o que também fez. E quando vai se desencadeando nas revelações espirituais do que nós fizemos e o outro fez, a vergonha é o único sentimento que fica. Porque eu percebo que toda atitude do mal só me leva a mais mal e que enquanto eu não quebrar esse ciclo, eu não estarei liberto, eu não viverei feliz, eu não encontrarei a luz que habita dentro de mim. Então o processo de obsessão é preciso entender que ele é complexo. Mas ele começa simples e vai se aumentando. Então é preciso entender primeiro, se eu já não estou conseguindo mais diferenciar o que é do outro, o que é meu de pensamento, assim como quando eu estou influenciado por alguém material, por alguém encarnado, aonde, por exemplo, sabe aquele negócio das más companhias? Às vezes a má companhia me fala que vamos fazer tal coisa, você fala, não, isso aí é errado, não vamos fazer não, né? Pronto. Agora, quando ele me fala, vamos fazer tal coisa, eu falo, vamos mesmo. Eu já estou tão fascinado por aquela situação que eu já nem diferencio mais o que é do outro, o que é meu. A gente está envolvido com aquilo. Assim também é no campo espiritual. É preciso que se eu já esteja percebendo que eu estou passando por um processo de influenciação que é negativo, porque existe influenciação positiva. Quantas das vezes os nossos mentores não falam aqui assim, ó, não vai por esse caminho aí não, isso que você está fazendo aí está errado. E a gente percebe, opa, eu estou errado mesmo, é preciso que eu me corrija. Então, se eu estou passando por uma influenciação negativa, que eu perceba, acorde e comece a encontrar ajuda. Porque a depressão, se ela é tratada no começo, eu estou livre dela. Então, que eu procure ajuda, seja através da minha família, dos meus amigos, do centro espírita, da igreja evangélica, da igreja católica, da religião ou mesmo do psicólogo. Porque pense um detalhe, tá? Profissional de saúde
existe porque Deus quer que ele exista. Se fosse para a gente encontrar a saída só na religião, não precisaria do médico. Pensa que o pessoal estuda aí 5, 6, 7, 10 anos e continua estudando a vida toda para nos ajudar, sendo que só existe a religião, para que eles estudariam? Deus permitiu que existisse a medicina e que o pensamento do homem tecnológico avançasse para facilitar a nossa vida, para ajudar também. Então a oração não substitui o remédio, da mesma forma que o remédio não substitui a oração, mas os dois em conjunto formam um potencial de cura magnífico, que pode nos trazer consolo, amparo e proteção. O remédio material com o remédio espiritual unidos para proteção e para prevenção. E se eu já não consigo mais separar o pensamento espiritual ou do outro obsessor aqui do meu lado do meu, que eu já procure ajuda mais imediata ainda, para que eu não chegue no processo de subjugação, porque o processo de subjugação, onde o espírito já tem tanta força sobre mim, ou mesmo o outro que está aqui do meu lado tem tanta força sobre mim, que eu não consigo sozinho. A dependência. A dependência ela é tão forte que no momento do desligamento dessa dependência, a gente sente falta daquilo. Tem pessoas que são tão dependentes a outras que a pessoa que ela é dependente desencarna e ela não consegue continuar a viver. É preciso entender que eu preciso reconhecer os meus erros. Eu preciso entender que eu sou imperfeito e o outro também vai ser. É preciso eu entender que eu, Jefferson, tenho que tomar conta e ter responsabilidade dos meus atos, mas preciso ajudar o outro para que o outro também tenha amor na vida. Sabe aquela de cuidar da vida do outro? Que eu passe a cuidar da vida do outro, dando condições para o outro de viver melhor e não de julgar as atitudes que ele toma. É assim que eu vou vencendo esse ciclo vicioso que a obsessão me traz e me leva à depressão. A doutrina espírita, Kardec pergunta qual a maior de todas as virtudes ao espírito. Os espíritos, eles respondem que é a caridade. E ele então pergunta o que é a caridade, como entendia Jesus. E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, para entender que eu preciso amar a todos, eu preciso ser carinhoso com todos à minha volta. Indulgência para com as imperfeições alheias, para entender que os outros erram, mas eu também erro. Todos nós somos imperfeitos. Perdão das ofensas, que é preciso perdoar incessantemente. Nós fazemos esse compromisso com Deus na oração, onde a gente pede para que Ele nos perdoe como estamos perdoando as pessoas que nos ofendem. Você que está depressivo, que já não encontra mais esperança nem mesmo na vida, você que está chegando talvez no momento de pensar até em abandonar prematuramente essa vida, saiba que ao teu lado tem pessoas que te amam, pessoas que gostam de você, pessoas que precisam de você. Se você não está as enxergando, abra os olhos, porque tem de monte. E se você não conseguir encontrá-las no meio material, encontre-as no meio espiritual. Você tem muita gente que te ama, que precisa de você feliz, para que elas estejam bem, para que elas estejam em paz. Você é importante. E seja qual for o desconforto, o desafio que esteja acontecendo nesse momento na vida, entenda que os desafios são necessários para nos recuperar, para reaver dos erros que cometemos e nos livrar dos problemas. Porque se eu não enfrentar esse desafio agora, eu vou ter que enfrentar talvez ele maior depois, porque a dívida vai sendo contraída cada vez maior. É preciso a gente diminuir, começar a quitar essa dívida. A dor existe como recurso terapêutico e pedagógico para nos evitar carregar mais problemas, para nos amparar. A dor existe, mas ela não nos define. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus nos ama, Deus nosso Criador nos ama, a vida continua, seja aqui na terra ou depois dessa terra. Se você vive a depressão, é preciso que você entenda que não está sozinho, você não é fraco, você é um espírito em aprendizagem, assim como eu também sou e todos que aqui estão também são. Se tem uma coisa que a doutrina espírita nos ensina é que somos eternos aprendizes. Confie que você pode vencer essa dor.
Não julgue a pessoa que está passando por essa dor, não minimize a dor dela, acolha, como eu comecei dizendo. Amar, muitas das vezes, é simplesmente estar aqui. Jesus acolhia, amparava. Que Ele continue nos acolhendo, nos protegendo, nos abençoando, mas que nós, enquanto irmãos, uns dos outros, nos preocupemos com o outro e enxerguemos que o outro preocupa-se conosco. Que possamos amar todos os dias, que possamos ser felizes todos os dias. E quando não pudermos, que possamos encontrar a alegria no sofrimento por saber que ele é necessário para a nossa evolução. Que possamos catequizar todos esses seres que insistem em nos odiar para receber as suas dívidas do passado, começando pelo perdão, pedindo perdão a eles nas nossas orações, pedindo: Senhor, ajude-me a pedir perdão a todos a quem eu cometi erros, a quem eu cometi desavenças. Ajuda-me, Senhor, a me reconectar com todos esses que outrora eram inimigos, que passem a ser irmãos, irmãos dessa criação, e que eu passe a amá-los como você, como tu, Jesus, nos ensinou aqui quando esteve. De pouquinho em pouquinho, degrau por degrau, vencendo essa escada, me permitindo evoluir no meu tempo, com o meu livre-arbítrio, mas começando, nunca ficando estagnado, nunca acumulando mais coisas para mim. Que eu possa perdoar indistintamente, sem me preocupar se eu estou ou não estou certo. Que eu possa pedir perdão independentemente se eu estou errado ou se eu estou certo. Que saibamos nos perdoar, nos amar, nos acolher. Que Jesus nos abençoe todos os dias. Que Ele nos envolva com seu manto de amor. Que os bons espíritos continuem nos inspirando. E que ao sairmos daqui possamos estar um pouco mais humanos, um pouco mais compreensivos e um pouco mais evoluídos. Que assim seja. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Um beijo em cada coração. E até nosso próximo encontro. Que assim seja.